Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 8 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser. Olhando para frente, com positividade, com otimismo, realmente com foco e determinação para construir uma existência maravilhosa, nos tornando imparáveis diante da vida, não nos deixando abalar pelos obstáculos, pelos problemas, mas superar tudo isso e transformar a nossa realidade em algo sensacional. A vida, ela é leve e quando a gente olha para ela com alegria, com gratidão, ela olha para nós de volta com todos esses bons sentimentos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a live ela é super especial, hoje vou receber a minha amiga, psicóloga, mentora, a Bruna Farina. A Bruna que trabalha há 15 anos nessa parte das mentorias, da psicologia, olhando sim para frente, com determinação, construindo a sua própria história, auxiliando as pessoas a brilharem. A olhar para o nosso lado sombra e perceber que nós temos muitas coisas a serem curadas. Questões da infância, da adolescência, questões de memórias ancestrais da nossa família que ficam diante de nós e que muitas vezes impedem de nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Talvez seja isso que você realmente está passando na tua existência. O que te impede de avançar? O que te impede de você conquistar os teus objetivos? O que está travando a tua existência e que você deseja se curar, você deseja ressignificar, você deseja, assim, construir uma nova versão da tua história? Então, fica conosco. Quem está chegando agora já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos. E se você estiver assistindo na gravação, coloque o seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo. E não deixa de curtir, de mandar aviãozinhos para os teus amigos, porque essa live ela é super especial. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram e vai também lá para o meu canal no YouTube, para você poder assistir, compartilhar e realmente mandar luz para o nosso planeta. A Bruna já está aqui, eu já vou mandar aqui o convite para a Bruna entrar ao vivo. Júlio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A essência da nossa vida, da nossa história, daquilo que nós desejamos construir, ela se faz com um propósito e com um foco diante da nossa história. E o que você pode fazer agora para você é cuidar mais de você, olhar para a tua mente, para o teu inconsciente, para a tua vida e transformar ela e ressignificar tudo para você viver a sua melhor versão. Boa noite, Bruna. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aqui. Que prazer podermos estar juntas hoje, né, Pietro? Conversar um pouquinho aí sobre um tema tão especial quanto esse, né? O que que nos impede de seguir adiante, que nos trava aí na vida, né? Gratidão, gratidão é toda minha, é toda nossa, poder te receber aqui, com certeza uma live super especial hoje falando desse tema que as pessoas muitas vezes percebem que tem muitas travas, problemas, obstáculos e impedem elas de vencer, delas conquistarem seus objetivos e as respostas estão realmente no olhar para elas mesmas, porque através desse olhar elas começam a perceber que existem muitos traumas, bloqueios que precisam ser ressignificados. E para o pessoal, Bruna, que está te vendo pela primeira vez, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para as pessoas também te conhecerem. Bacana, Pietro. Então, eu sou a Bruna Farina. Eu trabalho aí nessa parte de traumas há algum tempo aí. Fiz uma transição de carreira, agora de pouco. Trabalhei durante muitos anos na área, cuidando de pessoas, na área corporativa, e agora estou aí com esse trabalho em paralelo. A minha formação é em psicologia, então veio aí nessa jornada também de pessoas há muitos anos, né, Pietro? E agora também atendendo um chamado, quando tem coisas além que nos chamam para outros movimentos, a gente não tem como não escutar, né? Então, há alguns meses realmente senti de fazer essa transição de carreira e trabalhar agora, então, cuidando daquilo que muitas vezes nos atrapalha, nos incomoda, nos causa dor, sofrimento e muitas vezes não nos deixa ir além.
Então, são aí mais de 15 anos de experiência cuidando de pessoas e agora podendo cuidar das pessoas, né, Pietro, de um jeito um pouquinho diferente também, com as mentorias agora mais focada na parte de ressignificação de traumas. Ah, que legal, que legal. Uma linda história ali, auxiliando, né, dentro do corporativo e agora colocando o teu profissionalismo, o teu trabalho para mais pessoas dentro das mentorias, dos atendimentos que você faz. E hoje, então, olhando para essa questão dos traumas, né, quando as pessoas ouvem falar, eu tenho um trauma, isso causou um trauma na minha vida, e o que que pode estar gerando um trauma na vida da pessoa? Ah, muitas vezes são questões dela mesma, são questões que vão acontecendo no dia a dia. Como que ela pode identificar isso? E o que que seria um trauma, né, de início para a pessoa parar, pensar e perceber se ela realmente está com alguma situação traumática e isso está bloqueando a vida dela? Uhum. Perfeito, Pietro. Essa questão dos traumas, eu sempre costumo dizer que a vida nossa ela é fluidez. Se algo não está fluindo em qualquer uma das áreas da nossa vida, é importante que a gente olhe, porque pode ser que tenham situações lá do passado que estejam pedindo passagem, pedindo para serem vistas, né? Então, muitas vezes, situações que aconteceram lá quando a gente era muito pequeno ainda, algumas situações que às vezes a gente nem se lembra e que de alguma forma ficaram guardados aí no nosso inconsciente e que hoje, por vezes, acabam nos atrapalhando. Então, muitas vezes elas vêm hoje em forma de bloqueios, realmente, de travas, seja no profissional, seja no pessoal, nos relacionamentos. Então, muitas vezes a gente vê uma série de bloqueios aí na fluidez da vida e, de fato, pode ter situações lá do passado. Às vezes as pessoas nos dizem, mas Bruna, eu não lembro de nada da minha infância. Aí já está um princípio também de que podem ter situações escondidas nesse inconsciente, que de alguma forma o inconsciente manteve lá fechadinhas, porque eram conteúdos talvez que eram muito dolorosos, que foram muito dolorosos. Então, justamente hoje, a pessoa acaba travando também em outras situações. Então, quando algo não vai bem, quando algo não está fluindo, eu brinco sempre que é para lá que a gente tem que olhar, porque muitas vezes esse bloqueio nos traz realmente convites para que a gente possa investigar e tentar entender o que, que tem por trás deles, né? Bem, bem importante, né, observar. E o que que pode, vamos dizer, estar gerando um trauma? Pode ser uma questão familiar, um acidente, um assalto, alguma questão que a pessoa tenha passado, ou algum familiar poder ter passado também. Isso pode gerar um trauma na nossa vida, na vida da pessoa? Sim, Pietro. Aí a gente sempre tem que investigar caso a caso, né? Porque pode ter uma infinidade de questões e de causas aí também que podem estar alicerçando essa situação. Pode ser situações que a pessoa viveu lá no passado, lá enquanto criança, pode ser alguma situação que daqui a um pouco a pessoa pode até ter vivido na vida adulta, ou um assalto, ou um acidente, ou a perda de alguém muito próximo e de alguma forma ficou fixada naquilo. Ou mesmo lá atrás, enquanto criança, né, Pietro, pode ter passado por situações de abuso, de violência, de negligência. Então, tudo isso, de alguma forma, traz um contexto pro dia a dia dela hoje que pode realmente gerar alguns sintomas. Porém, muitas vezes, quando a gente fala de traumas, Pietro, a gente tem a tendência de pensar que trauma é algo maior, trauma é algo grande. Mas, na verdade, tem situações que são até menores e que podem sim ter gerado um trauma, um bloqueio na pessoa. Do tipo, muitas vezes alguma coisa que a criança escutou lá enquanto criança, enquanto na infância, seja de um familiar, seja de um professor ou de alguém que era uma figura de referência para ela. Então, muitas vezes a pessoa falou que ela não tinha capacidade, que ela não tinha condições, que ela nunca ia chegar a lugar nenhum. E muitas vezes isso ficou armazenado de uma forma não tão adaptativa, como a gente chama, dentro do cérebro, e ele vai para a vida muitas vezes duvidando do seu valor, duvidando da sua condição, da sua capacidade. Então, também tudo isso tem que ser investigado, porque pode ser eventos menores que tenham acontecido com a pessoa lá atrás, enquanto criança, e que geraram também impactos, né, hoje no presente.
E quando tu traz a questão da família, Pietro, nós temos a questão dos traumas transgeracionais, que é algo também que muitas vezes a família viveu, algum familiar passou lá atrás e que essa informação, digamos assim, ela vem passando de geração em geração. Então, muitas vezes a pessoa não entende, não tem nenhum indício de onde vem aquele sintoma, aquilo que ela está trazendo, e muitas vezes quando a gente vai investigar, teve alguma situação muito para trás que aconteceu. Um exemplo que eu gosto de trazer quando a gente fala disso é a própria questão com relação à escassez financeira. Muitas vezes, muitos dos nossos familiares, ou de quem está aqui também nos acompanhando, talvez tiveram familiares que passaram por muitas situações difíceis. Até familiares que vieram, por exemplo, os meus familiares vieram da Itália. Então a gente fica pensando quanta coisa eles trouxeram na mochila. Então, quanto pode ter situações, muitas vezes, que a gente manifesta hoje, a gente olha no nosso contexto e a gente não vê causa. Uh, nenhum porquê a gente sentir aquilo no momento, ou de ser muito apegado ao dinheiro, ou de achar sempre que vai faltar, sempre que tá difícil, que é difícil fazer dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes lá atrás, quem veio antes trouxe muita dificuldade. Então, muitas vezes a gente trava em algumas situações hoje também por conta do contexto que a gente traz também de família. Então, sempre é importante, quando tem alguma situação, quando o pessoal vem para os atendimentos, a gente busca sempre fazer uma avaliação e tentar entender de onde que essa pessoa está trazendo esse comportamento. Porque pode ser dela, como também pode ser do núcleo familiar, enfim, dessa base familiar, dessa lealdade familiar, muitas vezes que ele traz consigo também, né? Então, sempre é importante investigar para justamente entender de onde vem e aí sim a gente poder ser muito cirúrgico, né? Poder ir aí na causa, na raiz daquilo que tá trazendo realmente esses bloqueios, esses desconfortos para a pessoa no momento presente. É muito importante a pessoa se permitir, né, olhar para essas questões e realmente observar a sua própria história, a história da sua ancestralidade, da sua família, para compreender aquilo que está acontecendo ou repetindo os padrões. Deixa eu dar boa noite para o Júnior, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. A Marli também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite. Se você tiver dúvidas, perguntas, curiosidades, coloca aqui nos comentários, vai dando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, vai convidando as pessoas para estarem aqui conosco nessa live super especial. O que te impede de avançar? Essa é a pergunta que a gente está te fazendo nessa noite de domingo. O que você está percebendo que está travando você de progredir, de você conquistar prosperidade, um relacionamento melhor, um trabalho melhor e realmente ser tudo aquilo que você nasceu para ser? E, Bruna, tu comentaste essa questão da infância. Eu, por exemplo, eu não me recordo muito da minha infância, me recordo de alguns tontos. A questão de nós não lembrarmos, pode ser que o inconsciente tenha apagado, né, o consciente tenha apagado, mas está lá no inconsciente essas informações por ter acontecido algumas situações, algumas etapas da vida? Pode sim, Pietro. Muitas vezes pode ter situações que foram tão pesadas para a criança lá atrás e que de fato ela excluiu isso do racional, do consciente. Então, muitas vezes a gente vai buscar as causas e a gente encontra situações que as pessoas viveram e que realmente não tem a menor lembrança. Esses dias até numa das mentorias a gente teve um caso de uma das mentoradas que conseguiu chegar numa lembrança de quando ela tinha 3 anos de idade. E ela não tinha isso consciente com ela, né, no seu racional, e como o tratamento, o trabalho que a gente fez, ela chegou e foi bem importante para ela poder destravar realmente outras questões aí que vinham acompanhando. Então, muitas vezes, o não lembrar pode ser que tenham situações lá de trás que de fato foram muito pesadas, foram muito difíceis para aquela criança, e hoje, enquanto adulto, é como se tivesse um muro, né? Eu me lembro até uma certa idade, para trás eu não lembro nada. Então, sempre tem que investigar, né, Pietro, o que pode ter aí, né? Não dá para a gente afirmar que tenha alguma questão, mas tem que sempre investigar e entender um pouquinho mais também o que pode estar surgindo aí, né?
Bem, bem importante, então, né, esse trabalho de poder investigar e analisar, uma investigação do inconsciente, analisando, compreendendo as origens, né, o ponto de origem. E a partir dessa origem, a partir dessa identificação, aí é feita uma ressignificação dessa questão para que a pessoa possa ter uma compreensão e não repetir mais esses padrões? Isso. Eu trabalho hoje, Pietro, com um método chamado EMDR. O que vem a ser essa metodologia? A gente faz o acesso a essas situações traumáticas através de movimentos bilaterais oculares. Então, nada mais é do que um movimento onde a gente busca estimular os dois lados do cérebro para que essa memória que está aí guardada no lado direito do cérebro venha à tona e a gente possa acessar ela e, de fato, poder ressignificar. Então, o que a gente faz? A gente vai tirar aquela carga emocional que ela traz, né? Da situação, muitas vezes, que está ali armazenada de forma original, como aconteceu, e a gente vai trabalhando todo esse reprocessamento dessa memória para que essa memória possa ser armazenada novamente de um jeito mais adequado, mais satisfatório, da pessoa entendendo que hoje ela é adulta e que ela não está mais naquela situação. Então, a gente faz justamente essa ressignificação, esse olhar diferente para essa memória, para que essa memória não fique servindo de plano de fundo para as escolhas e para as situações que aquela pessoa tem hoje no presente, né? Então, se faz todo esse olhar para que a pessoa possa ter a possibilidade de escolher diferente. Porque quando a gente não olha para aquilo que nos feriu lá atrás, que incomodou lá atrás, a tendência da gente ir para a vida e atrair situações parecidas com aquela é muito grande. Por quê? Porque de alguma forma está gravado dentro de nós essa informação. E muitas vezes a gente acaba atraindo ou relacionamentos, ou ambientes, ou amizades, ou contextos que muitas vezes é mais do mesmo, é mais daquilo que a gente já teve lá atrás. Então, por isso da importância da gente poder tratar e ressignificar isso, para que a gente não vá seguindo, reproduzindo esses padrões, esses comportamentos que já nos causaram dor e sofrimento lá atrás e que hoje seguem nos causando de alguma forma também, né? Então se faz todo esse processo realmente de poder ressignificar, de dar uma nova cara. A gente não vai esquecer e não vai excluir aquilo que aconteceu, não tem como, mas a gente armazena aquilo de um jeito diferente, de um jeito curado, como a gente costuma dizer. Ah, bem, bem importante. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite. Se você tiver dúvidas, perguntas, vai colocando aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Vai lá para o meu canal no YouTube para você poder assistir, compartilhar quantas vezes você desejar. E traumas e crenças limitantes. Hoje a gente escuta muito, isso é uma crença limitante. É a mesma coisa ou são situações diferentes dos traumas e das crenças? Uhum. Muitas vezes as crenças que a gente traz, elas vêm de situações traumáticas que a gente viveu lá atrás. Ou que a gente viveu, ou que a gente escutou, ou que a gente viu alguém passando, né? Então, muitas vezes, vem desses contextos que a gente viveu em algum momento, né? Ou a gente, ou mesmo a nossa família, né? Então, sempre tem que investigar de onde que vem. Eu sempre falo para as pessoas, se pergunta se isso tem fundamento. Porque muitas vezes vamos pegar um exemplo que eu gosto de trazer sempre. A pessoa é muito boa, ela é uma boa profissional, ela entrega, ela é uma pessoa comprometida, ela é uma pessoa que se dedica, que estuda e tudo mais, e ela sempre tá achando que aquilo que ela entrega não é bom ou que ela não é boa o suficiente, ou que ela não, enfim, a entrega dela fica sempre aquém. E na verdade, quando a gente vai olhar, e eu pergunto para a pessoa, tá, olha para o teu dia a dia, tem alguma coisa que te comprova isso? E a pessoa muitas vezes não consegue encontrar, porque de fato ela faz boas entregas. Então aí é um terreno que a gente tem para trabalhar de onde que vem essa situação. Então essa situação pode ter vindo realmente de alguma questão que ela escutou lá atrás. Então, muitas vezes, escutou na escola que ela não era boa, e pode ser que ela não fosse boa numa matéria, mas ela era boa em outra. Então, muitas vezes, isso ficou marcado como se a pessoa realmente não fosse boa o suficiente, não fosse capaz o suficiente. Então, vai para a vida com essa marca e muitas vezes faz, entrega e nunca tá bom, e nunca acha que tá bom. Então, também tem essas questões, né? Que é uma crença que ela acabou desenvolvendo de uma situação lá atrás que ela escutou, que ela viveu, né?
Então também pode se manifestar nesse sentido, né, Pietro? Uhum. E os traumas, eles surgem apenas lá na infância ou podem surgir traumas na adolescência, agora na vida adulta também, surgir alguma situação e isso gerar algum trauma e nós levarmos isso para a vida se não for olhado e ressignificado? Ah, pode ser também na vida adulta, não tem uma fase, uma idade para que o trauma aconteça, né? Normalmente, muitas das situações acontecem lá na infância, mas vamos parar para poder pensar na vida adulta. Às vezes, alguém que passou por uma situação de assalto fica com medo de sair na rua. Ou alguém, muitas vezes, que passou por um acidente e não consegue mais dirigir, ou tem medo de entrar dentro de um carro. Enfim, ou situações, por exemplo, alguém que viveu uma turbulência muito grande num avião e hoje em dia trava na hora de poder pegar o voo. Então, são situações que muitas vezes pode ter acontecido numa idade que a pessoa já estava maior, né? Ou na adolescência, ou mesmo na vida adulta, mas que aquilo foi tão forte, tão pesado que a pessoa de alguma forma não conseguiu armazenar aquilo de uma forma adequada dentro de si e aquilo gerou um impacto. Então, muitas vezes, toda vez que ela tem que se deparar com aquela situação de novo, ela trava, ela bloqueia. Então, pode ser ou lá de trás, ou mesmo também enquanto adultos, Pietro. Tem essas duas situações, né? Então, sempre tem que entender. Às vezes, vem situações para atendimento que a pessoa tem muito claro: olha, aconteceu isso comigo e a partir desse momento eu passei a não conseguir mais, sei lá, por exemplo, andar de avião. Então, a gente vai trabalhar justamente a situação que aconteceu, o momento que aconteceu, e trabalhar essa dessensibilização desse momento, dessa situação, dessa memória que ele tem gravado, para que ela possa conseguir depois seguir aí e poder fazer os movimentos também, né? Ah, livre daquela situação, daquele trauma que aconteceu. Então, E a tem as duas questão da, situações. né, da vida adulta, agora a gente observa, desde o ano passado, a questão das enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, né, muitas pessoas buscando, sim, né, mentorias, terapeutas, pelo medo da água, o medo que os rios voltem a subir. Tivemos recentemente, acho que uns 15, 20 dias atrás, um fato ali das cheias novamente, e aí as pessoas começam a entrar em pânico o medo de que o rio invada novamente suas casas. Então, são fatos assim que podem, na vida adulta, desencadear um trauma e uma situação traumática. Sim, sim, sem dúvida. Claro, vai muito de cada um, porque às vezes a mesma situação para o Pietro gera uma reação e para a Bruna gera outra. Então é muito de cada pessoa, né? Então tem que sempre observar esse contexto e como tem, hoje em dia tem muito recurso, eu sempre falo para as pessoas. Lá atrás, talvez os nossos pais, os nossos avós, até tem minha mãe que está assistindo aqui, a dona Marli, ela sabe muito bem o quanto comento com ela, quanto muitas vezes lá atrás eles não tiveram a oportunidade de poder olhar para algumas coisas e nem tinha tanto acesso à informação, à busca. E hoje em dia a gente acaba tendo muito mais essas possibilidades, né? Então, se algo não tá legal, aconteceu alguma coisa, sinto que realmente fico sofrendo depois daquilo. É importante poder fazer esses movimentos, porque, gente, é possível ter uma vida mais leve. E falo isso de um lugar, porque eu falava até pro Pietro esses dias, né, Pietro? O quanto realmente eu tive que buscar para mim muitas coisas e ressignifiquei muitas coisas da minha história, da minha família, coisas que eu passei por situações traumáticas lá na infância e que hoje eu digo com segurança, gente, é possível sim ter um outro caminho, é possível sim ter uma vida mais leve, é possível sim ressignificar essas situações, porque realmente acaba gerando muito sofrimento muitas vezes esses contextos todos, né? Que a pessoa passou lá por uma situação, né? Tu trouxe essa situação das enchentes, realmente, até teve muitos colegas que na época acabaram apoiando também o Rio Grande do Sul nessa questão do pós-enchente, porque realmente muitas pessoas ficaram com esse pavor. Então começa a chover, já começa a dar aquele medo, e de fato de uma situação real que as pessoas viveram, né? Então, esse é um exemplo típico, né, do que tu trouxe do quanto pode ser que aconteçam traumas agora na vida adulta, né? Que foi, enfim, aconteceu agora de pouco, e que realmente mantém as pessoas alarmadas, né? Então, a qualquer sinal de algo parecido,
as pessoas já ficam em alerta, o corpo todo já fica esperando. Por quê? Porque o corpo ele guarda muitas marcas, né, Pietro? Tudo tá gravado no corpo, então de alguma forma esse corpo começa já a se manifestar e de alguma forma já se precaver ou ficar também alarmado, por quê? Porque ali atrás aconteceu uma situação que de fato gerou muito sofrimento, né? Claro, uma situação realmente muito atípica e que acabou causando também muita dor e perdas, né? Não só financeiras, mas muitos perderam familiares, perderam muitas coisas, né? Então tem todo um contexto aí, né? Exato. Deixa eu ver aqui os comentários. O Júnior colocou ali, ó, maravilhoso conteúdo, gratidão, gratidão por você estar aqui conosco. Dona Maria, então, a mãe da Bruna, seja muito bem-vinda aqui assistindo a live conosco. E a questão ali que comentaste do corpo, eu gosto de brincar, eu digo, o corpo ele é fofoqueiro, o corpo ele dá sinais, ele fala. Quando a pessoa tem um trauma, muitas vezes ela não consegue identificar. Palpitações, nervosismo, ansiedade, são questões de traumas que ela pode ter e isso acaba aflorando diante do físico? Pode sim, Pietro. Essa questão do corpo, muitas vezes. Essa semana até a semana passada eu fiz postagens aqui no Instagram sobre esse tema. Que muitas vezes a pessoa, às vezes faz consultas, faz exames, faz uma série de movimentos e não descobre nada físico. E muitas vezes tudo isso pode ter um contexto realmente emocional e que o corpo, de alguma maneira, através da ansiedade, da inquietação, da agitação, muitas vezes tem gente que sente tontura, dor nas costas, dor nos ombros, como se não pudesse relaxar nunca. Muitas vezes é esse corpo que tem essas marcas de coisas que aconteceram lá atrás que foram muito pesadas, que foram muito difíceis, e o corpo de alguma forma fica com a informação como se não pudesse relaxar. Então ele está sempre alerta. Então, o corpo também, quando tem essas situações físicas no corpo e a pessoa não consegue encontrar a causa, a raiz, e por mais que tenha buscado a medicina e não encontrou nada, dá uma olhadinha nessa outra parte emocional, porque pode ter realmente coisas escondidas aí e o corpo tá de alguma maneira te trazendo. Então, sempre que algo dói e que não tem causa física concreta, pergunta para essa dor, o que que essa dor está querendo me mostrar? E seja, eu digo sempre, ter essa humildade de dizer pro corpo, me traz, me mostra, me sinaliza o que que realmente tem aí, ou pelo menos me dê um caminho para mim poder buscar, para poder entender qual que é o grito que tu tá dando aí dentro, né? Então, eu sempre olho para os sintomas, seja eles físicos, sejam eles emocionais, seja de que natureza for, o que que isso quer me dizer? O que que isso quer me mostrar? Que convite que isso está me fazendo? Porque às vezes a gente fica desconfortável com aquilo, mas quando na verdade aquilo é um pedido realmente de libertação para algo que talvez a gente carregou aí 10, 20, 30, 40, até mais anos aí junto com a gente. E muitas vezes são situações que a gente nunca trouxe para ninguém, que nunca falou para ninguém, que nunca abriu para ninguém, ou outras que talvez a gente nem se lembre, né? Mas tá tudo aí gravado, né? Exato. E o corpo ele fala, ele grita muitas vezes. Chegou no físico, é um olhar que você precisa ter para o teu emocional, para o teu inconsciente, porque ali tem situações a serem resolvidas, curando, ressignificando. O corpo também se alivia, né? Tira esses fardos, esses pesos. E o trauma? Ele pode interferir várias áreas da nossa vida, ou eu tenho um trauma na área financeira, é só nessa área financeira, ou ele pode estar afetando meu relacionamento, ele pode estar afetando meu trabalho, ele pode estar afetando minha saúde, ou ele afeta várias áreas, ou são questões mais específicas em cada ponto. Uhum. A gente sempre tem que entender o que que cada trauma conecta hoje na vida adulta. Mas, claro, o trauma pode interferir nas mais diversas áreas da nossa vida.
Inclusive na própria questão profissional, porque muitas vezes a gente pensa, no profissional a gente entra, aquela história, a gente entra na empresa e fecha a porta e deixa o que é do pessoal lá fora. Gente, isso não existe, né? A gente vem para o dia a dia com toda essa bagagem também que a gente tem. Então, pode interferir, inclusive, no profissional também. Então, sim, pode interferir nas mais variadas, nas mais diversas áreas, e dependendo do trauma, Pietro, se manifesta mais em um contexto ou outro, ou às vezes até em mais de um. Sempre a gente tem que tentar entender e avaliar aonde que aquilo está se manifestando. Então, por exemplo, pessoas que tiveram questões de dificuldades nos relacionamentos, por exemplo, lá na infância. Muitas vezes vem de um contexto que tem muitas brigas, muitas discussões, muitas dificuldades com relação a esse tema, porque muitas vezes cresceu cercado dessas situações. Pode ser que na vida adulta seja um adulto que tenha dificuldade nos seus relacionamentos, ou que vai atrair situações muito parecidas com aquela que ele já viveu lá na infância, porque é algo conhecido. Então, pode ter essa situação. Ou, por exemplo, aquele exemplo que eu trouxe antes da criança que muitas vezes não se sentia, lá na infância, ouvia muito que ela não era capaz, que ela não ia chegar a lugar nenhum. Enquanto adulto, muitas vezes vai acabar manifestando lá no ambiente de trabalho, porque é uma pessoa que faz, faz, faz e nunca acha que tá bom. E a chance que muitas vezes essa pessoa tem de, às vezes, até entrar numa situação até de burnout, por quê? Porque ela tá sempre entregando, entregando, entregando muito e muitas vezes nem se dá conta do quanto às vezes está passando até da linha. Por quê? Porque ela busca sempre uma validação. Então depende muito, a gente sempre tem que avaliar o que a pessoa traz no presente para a gente poder buscar lá atrás qual é o trauma e qual é a situação que está se conectando, né? Então o mesmo trauma pode ser que interfira em mais de uma área da vida da pessoa, né? Então sempre é esse olhar. O que que não está fluindo, o que que não está andando, o que que não está bem, o que que está incomodando, o que que está sendo de padrões muitas vezes repetitivos que a pessoa traz para a vida hoje e que pode ter a ver com outras questões, né? Então, essa questão dos padrões repetitivos também, né, Pietro, acho que é importante a gente poder trazer para o pessoal também refletir que padrões que a pessoa percebe que se repetem na sua vida. E que segue um ciclo, e segue outro, e segue outro, e às vezes mudam as pessoas, mas a situação continua se repetindo, porque aí também pode ser um indicativo de que tenha algo aí pedindo passagem. Então, É bem importante poder olhar, né? bem importante essa questão dos comportamentos repetitivos, e quando a gente fala nessa questão de trabalho, muitas pessoas que, por mais que se esforçam, trabalham bem, elas não conseguem se manter no trabalho, no emprego, por muito tempo. Muitas vezes são alguns meses, é algum período muito curto, e tem muitas questões de pessoas chegarem e dizerem: eu não consigo ser subordinado, eu não consigo ser mandado, eu não consigo ter um chefe. Isso pode sim ter alguma questão em relação lá na infância, alguma situação traumática, e Uhum. que hoje a pessoa está dentro desse conflito com o superior. Uhum. Isso é importante observar também, porque normalmente num ambiente de trabalho ou num ambiente onde a gente se depara com figuras que representam uma figura de autoridade, muitas vezes vai nos lembrar o quê? Das nossas relações lá com quem era autoridade para nós, lá com pai, com mãe, com cuidador, enfim. Então, muitas vezes lá atrás, se eu tinha dificuldades nessas relações, pode ser que de alguma forma, se isso não foi bem elaborado pelo meu cérebro, eu posso trazer hoje para o meu contexto presente, para o meu ambiente de trabalho, e muitas vezes eu ficar incomodado lá com o meu chefe, quando na verdade, o que, que é? Pode ser coisas minhas lá do passado, que esse chefe lembra, e por isso que eu fico com conflito também, né? Então, pode ter essa situação, né, da pessoa poder manifestar isso. Então, sempre, eu não gosto nunca de dizer é isso ou é aquilo, porque sempre tem que entender um pouco mais o contexto. Mas pode ter essas situações, sim, Pietro. Ou até muitas vezes colegas de trabalho ou pessoas que eu conheço, que eu vou conviver de alguma forma, e eu começo a me incomodar. Eu me incomodo com a pessoa e eu aponto que a pessoa tem isso, que a pessoa tem aquilo, que a pessoa faz aquilo e outro. Mas quando a gente está nesse caminho, a gente começa a ver que às vezes a situação não é o outro, mas é a gente.
E aí a pergunta é: o que desse outro que tanto me incomoda? O que esse outro me convida a olhar para situações minhas aí dentro e que podem de alguma forma estar de fato me desconfortando? Então, sempre o outro, quando eu olho para o outro, é muito mais fácil eu apontar o dedo. Ah, porque o Pietro fez isso, porque o Pietro aquilo, porque eu não sei o quê. Enfim, trazer todo esse contexto. Mas assim, o Pietro tá só ali sendo Pietro. O que está causando esse desconforto em mim? Aí vem um trabalho interno, porque talvez o Pietro está me lembrando alguma situação lá de trás que eu já vivi, lá com os meus familiares, lá na escola, lá em outros momentos, e hoje eu reedito a cena, então por isso que eu me incomodo. A partir do momento que eu passo a entender o que tem por trás desse desconforto com o Pietro, pronto, o desconforto com o Pietro passa, o desconforto com o chefe passa. Por quê? Porque a gente entende que de fato não é de agora, que é muito anterior. Então, por isso que é um caminho muito interessante esse, né, Pietro? E a gente também começa a ser muito mais, talvez, empático, muito menos julgador quando a gente está nessas jornadas. Porque quando eu olho para o outro só é um espelho para mim. Então, o que que o outro me traz de convites, de coisas que eu ainda talvez não curei em mim e que, de alguma maneira, ele me traz situações que me desconfortam. Então, de novo. Surgiu desconforto, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu tenho que olhar, porque tem tema de casa normalmente aí, né? Exato, muitos aprendizados, entender que cada situação que acontece é para nossa evolução. É olhar, não buscar jogar para baixo do tapete, não vou olhar. Olha para isso. Se está causando desconforto, é para ser olhado, porque a partir disso é um grande passo da tua evolução interna e externa para você conquistar os teus objetivos e poder realmente dar um passo significativo diante da tua existência. E como que hoje a gente pode tratar esses traumas? É a pessoa, não, eu percebo que na minha infância foi uma infância onde fiquei muitas vezes sozinho, meus pais brigavam muito, questão de bebida, questão de ofensas. Como que a pessoa pode se permitir a tratar esses traumas? Uhum, perfeito. Pietro, muitas vezes causa medo e dor você ter que olhar para isso de novo. Então, eu sempre falo pro pessoal que chega até mim, eu digo, em primeiro lugar, parabéns por se permitir, por poder vir, que já é um grande passo. Porque, de fato, muitas vezes só de lembrar dessa caixinha lá de trás, ai, já dá um frio na barriga. Por quê? Porque mexe com muitas sensações e muitas situações que a gente viveu e que, de fato, foram dolorosas. Mas a grande questão para a gente poder trabalhar isso não é fugindo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a caverna mais que você mais teme entrar contém os teus maiores tesouros, né? Então, muitas vezes, aonde a gente mais teme olhar é justamente lá que vai estar a nossa virada de chave, né? Então, é poder acolher essa situação, é poder olhar para isso, é poder realmente entender que isso fez parte, mas que hoje, enquanto adultos, a gente olha de um lugar diferente. E aí eu trago de novo essa questão da técnica que a gente utiliza nas mentorias, porque ela é uma forma também de poder trazer a situação, já tirar aquela carga emocional da situação e ressignificar a situação que foi vivida, né? Então, poder fazer esse acolhimento e realmente entender que aquilo lá atrás nos bateu de um determinado tipo, de uma determinada forma. Mas hoje, enquanto adultos, quais são os recursos que a gente tem e que a gente pode lidar de uma forma diferente, né? Então, trazer para a consciência é o primeiro passo. Não tem como fugir, não tem como tratar, não tem como curar nada sem a gente poder trazer isso de fato e poder olhar para isso, né? E muitas vezes o que vai acontecer é eu só sentir o sintoma e não saber de onde é que está vindo. E aí, nos trabalhos, a gente vai buscar realmente essa causa. Muitas vezes vai chegar em situações que são dolorosas, que são difíceis, poder acolher lá aquela criança que a gente foi, muitas vezes, num contexto de negligência, de dificuldade, de abuso, de dor, enfim. Mas a gente, enquanto criança, lá era uma situação. Hoje, enquanto adulto, como que eu posso olhar para essa situação de um jeito diferente e, de fato, transformar ela? Porque um outro ponto, Pedro, que eu gosto de trazer para as pessoas é o seguinte: se com toda essa carga que você trouxe do passado, você chegou até aqui, sobreviveu e deu conta e muitas vezes conseguiu até prosperar na tua vida em alguns aspectos, o que que você não pode conseguir livre disso?
Porque aí tu vira o jogo, tu vai olhar para aquilo e você vai usar aquilo como uma âncora. Nossa, eu consegui sobreviver, eu consegui dar conta de tudo isso, eu consegui me superar, mesmo com essa mochila pesada, eu cheguei até aqui. Se eu tirar um pouco desse peso, dessas pedras aí que estão na minha mochila, que lugar que eu posso chegar? Aonde que eu posso ir? O que que eu posso alcançar? Então aí também vem a mágica, porque eu começo a utilizar o meu passado como realmente um propulsor para o meu futuro, como uma força, é transformar realmente o que doeu em força e em superação para que eu possa seguir adiante. Então eu uso muito isso também como de fato um bom insumo, porque depois que você trata, depois que você cura, isso vira força. Isso Isso é vira importante. força. A força que vem realmente a partir disso, da pessoa compreender que ela virou a chave. E que foi a partir do passo de olhar para essa dor, de olhar para esse trauma que ela pôde realmente dar esse passo de virar. Mas o medo, muitas vezes, ele trava, né, a pessoa. A pessoa tem medo de olhar, o medo da dor. Como é que a pessoa pode lidar com esse medo? Ah, tenho medo de ver, tenho medo de mexer nas questões do passado, né? O medo também envolve um trauma. Uhum. E muitas vezes, Pedro, só de pensar na situação, a pessoa literalmente já trava e não quer nem passar perto. Agora, claro, eu sempre digo, a gente entrar sozinho na caverna, muitas vezes dá medo mesmo, porque a caverna é escura. Agora, você ter pessoas que possam entrar contigo e que te levem com segurança, isso costuma ajudar. Então, muitas vezes, grupos, né, podem nos trazer esse cenário, grupos terapêuticos trazem esse contexto de apoio, grupos de terapia, a própria mentoria ajuda muito. Eu falo para os meus mentorados, para a gente entrar na caverna, o que é importante? Você saber que eu tô aqui do teu lado de mão dadas contigo, tu não tá entrando sozinho aí, eu tô aqui para te apoiar. Então, realmente, poder ter alguém que segure nossa mão firme para a gente poder passar por esses vales que são muitas vezes sombrios, é muito importante. Por quê? Porque aí a gente também vai se fortalecendo de alguma forma para que a gente possa acolher aquilo que vem aí. E é interessante porque muitas vezes, Pietro, a gente alimenta tanto isso na nossa cabeça sem olhar, que quando a gente vai olhar, a gente pensa, nossa, eu achei que fosse bem pior o monstro. Eu achei que o bicho era bem pior. Então, assim, poder. Porque muitas vezes a nossa cabeça também, só de pensar naquilo, fica criando um monte de cenários e a gente sozinho, muitas vezes, a gente vivencia a situação como se a gente estivesse ainda lá. Então, nesses processos todos, a gente vai sensibilizando e vai trabalhando esse contexto da gente poder ir acolhendo da melhor forma possível aquela situação e tirando essa carga toda que ela traz para que de fato a gente possa olhar para a situação e depois é muito comum eu escutar nas mentorias as pessoas olham e dizem, nossa, como é que eu fiquei vivendo a vida inteira com isso? Eu olho para trás, parece que agora parece que eu nunca tive isso. Depois que ressignifica, porque de fato, assim, traz uma leveza e uma fluidez para a vida que realmente é bem interessante da gente observar. Por quê? Porque a pessoa realmente conseguiu acessar, com ajuda, claro, né? E, e segue a vida aí, segue o baile, como a gente fala, né? Então, E que é a vida depois de ressignificar esses traumas, né? Você tem muitos feedbacks dos teus mentorados, das pessoas. Como é que a pessoa fica depois de perceber? E claro, no momento que é ressignificado um trauma, claro que ela pode continuar, porque existem muitas questões, né? Dentro do nosso inconsciente, fazer terapia é um processo, é um se permitir. Mas a virada de chave acontece e depois os caminhos totalmente abertos diante da vida e daquilo que ela almeja. exato. Essa questão é interessante a gente observar o quanto muitas vezes a vida flui, simplesmente flui. Depois de poder olhar para aquilo que prende. Então a gente escuta muitos relatos realmente do pessoal dizendo, nossa, eles me mandam, Bruna, aconteceu tal coisa, depois que a gente, né, desbloqueou isso, aconteceu tal coisa. A minha vida fluiu nesse sentido, tô conseguindo ter muito mais clareza, tô conseguindo ser muito mais assertivo, tô conseguindo responder de uma forma melhor às situações que antes me causavam muito desconforto. Então, realmente
traz um novo cenário de vida para a pessoa, em questões muitas vezes simples de dia a dia, até em situações mais complexas, maiores, né? Então tem gente aí que muitas vezes, esses dias eu tive um caso onde a pessoa veio para trabalhar justamente a questão da prosperidade no trabalho, enfim, ela tinha essa situação que sentia esse bloqueio e a gente trabalhou isso nela, né? Ela, com 3 sessões que a gente trabalhou, ela conseguiu desbloquear e ela me trouxe, nossa, algo que eu tinha almejado em termos de meta, consegui bater. E ela estava achando que não iria conseguir bater, porque estava uma parte dela achando que não era capaz e outra parte achando que não era merecedora. Então, assim, agora ela começou uma nova jornada aí na parte profissional dela, mas com resultados muito mais direcionados, com situações vindo pro dia a dia dela que antes parecia que não conseguiam chegar. Então é como se realmente uma coisa conectasse com a outra e as coisas começam a acontecer de uma maneira mais livre. E esse é o jeito certo da vida acontecer, é na fluidez que a vida acontece. Então, essa é a essência realmente das coisas poder realmente ir se materializando nas mais diversas áreas, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos, que as coisas possam acontecer com leveza, com fluidez. Porque antes tudo é muito travado, né? Então, e eu gosto de trazer também a questão do quanto a gente fica muito mais livre para poder escolher. Porque quando a gente tem um contexto de trauma que fica aí como plano de fundo, muitas vezes, será que somos nós conscientemente que estamos escolhendo? Ou será que essa camada de traumas faz com que a gente se posicione e, de fato, escolha de um outro jeito, de uma outra forma, né? Muitas vezes eu acabo escolhendo uma situação inconscientemente, que aquela situação vai me causar dor e sofrimento, porque eu estou conectada com aquele trauma lá da infância. Então, se eu limpo ele e organizo ele, a chance de eu me conectar com situações mais positivas, mais saudáveis, é muito maior. Então, de fato, eu consigo ter uma liberdade maior de escolha. Eu escolhendo livre dos meus traumas, eu escolhendo limpa desse passado, desse peso do passado que muitas vezes decidia e escolhia por mim. É importante a decisão, decidir por você, se permitir se colocar em primeiro lugar. E não tem como fugir de si mesmo. Tem uma música que eu acho bem interessante. Tentei fugir de mim, mas aonde eu ia eu estava. Então não tem como fugir de você mesmo. De olhar para as questões emocionais, mentais e poder se curar, ressignificar, para ter uma vida leve, uma vida épica e se tornar imparável diante de tudo aquilo que você faz. Deixa eu ver quem está aqui, está dando boa noite aqui nos comentários. A Diminosso está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Colocou ali, ó, é preciso ter coragem para poder olhar para dentro com carinho. Verdade, coragem de agir, de dar o passo e buscar as mentorias, ter uma mentora para poder nos ajudar. Bruna, como é que funciona a mentoria? As pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir na gravação, né, percebem que tem travas a nível de prosperidade, a nível de dinheiro, de relacionamentos, de saúde, de merecimento diante da vida, né? E como é que ela pode, através da mentoria, dar esse passo para ressignificar essas questões? Uhum. Em primeiro lugar, Pietro, sempre que chega alguém para mim, eu gosto de fazer um primeiro bate-papo com essa pessoa, até para poder entender qual que é o cenário que ela traz e a gente poder pensar junto se o contexto que eu tenho na mentoria é o mais adequado naquele momento ou não, se tem outros métodos que naquele momento a gente percebe que possam beneficiar mais a pessoa. Então eu sempre faço uma conversa inicial, né, para poder entender a situação da pessoa e aí ele entendendo que a mentoria é o melhor caminho nesse momento, a gente segue aí, né? Temos algumas modalidades também dentro da mentoria, mas são alguns encontros que a gente acaba fazendo, todos eles online, então isso possibilita que a pessoa esteja em qualquer lugar. E a gente faz toda uma abordagem realmente de busca no que tem no presente de desconforto, e a gente parte disso para poder ir descendo lá para esse passado e identificando também de onde é que está vindo. Então, uma vez identificada a situação, uma vez identificado o que vem ancorando ali atrás no passado, a gente começa com o trabalho, né? Que é como eu falei, né? Da questão do EMDR,
que através desses movimentos realmente a gente estimula o cérebro para que ele possa nos trazer realmente o ouro, aonde que a pessoa está alicerçada lá atrás no passado. E a partir disso a gente vai ressignificando esse processo para que a pessoa possa ficar mais livre aí também nesse contexto. Então, todo o trabalho pode ser feito online, Pietro, e a gente faz sempre esse movimento. Então, se sentiu, né, aí no teu coração, né, quem está nos escutando aí, né, tem um pessoal que já conhece também um pouco aqui da mentoria, mas se você sentiu que pode ser um caminho que pode te ajudar também, chama aí, a gente vai estar marcando também esse momento diagnóstico, essa primeira sessão, para a gente poder justamente tentar entender o contexto da pessoa, e aí a gente vai trabalhando esses encontros na sequência, né? Então, essa mentoria inicial tem uma das mentorias que são 6 encontros. Então, a gente faz justamente esse olhar desses 6 encontros, trabalhando aquele aspecto específico que a pessoa quer tratar. Pois, enfim, a gente vai indo depois percorrendo outros caminhos, né? Como você mesmo falou, muitas vezes a gente trabalha um aspecto, a pessoa vai andando, vai melhorando naquele aspecto, vai trazendo outras situações também para o campo para a gente poder trabalhar, e assim a gente vai acompanhando essa pessoa, sempre segurando a mão muito firme dessa pessoa, porque justamente é uma jornada, é uma travessia, é uma caminhada, e que eu entendo sempre que se a gente tiver alguém do nosso lado, fica muito mais fácil. E falo isso porque eu, no meu caminho, tive muitas pessoas que seguraram a minha mão também em outras épocas para que eu pudesse adentrar, então sou muito grata. Eu sempre falo que quando a gente está pronto, tem uma frase que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu acho que isso conecta muito, pelo menos a minha jornada foi muito assim, que quando eu estava pronta para dar o próximo passo, de alguma forma o universo me mostrava alguém que poderia me ajudar. Então, que poderia segurar a minha mão naquela travessia. Então, a gente seguia juntos aí e podendo também estar trazendo maior leveza, maior fluidez, maior liberdade de fato para a nossa vida. Então, acho que isso é uma busca que acho que todos nós fizemos, né? Poder realmente ter paz, poder ter tranquilidade, poder prosperar, poder ter abundância nas mais variadas áreas da vida. Então, quando a gente destrava o que nos segura, a gente consegue realmente ir para o mundo de um jeito muito, muito diferente, também muito mais saudável, né? Seja do ponto de vista emocional, físico, enfim, todos os segmentos aí da nossa existência. É muito importante ter mentores, pessoas que possam nos guiar, nos orientar diante da vida, alcançar aquilo que a gente quer: prosperidade, bons relacionamentos, saúde, alegria, ter uma vida leve. Então, realmente, chama a Bruna, né? Chama lá no direct, conversa com ela, já marca a tua sessão de mentoria. Quem me segue, já aproveita, já segue a Bruna aqui no Instagram, conhece um pouquinho mais do trabalho dela, que com certeza é um trabalho maravilhoso, um profissionalismo incrível, e a bagagem de trabalho dela é sensacional para poder te ajudar a ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E Bruna, tem idade para entrar na mentoria? O adolescente agora está percebendo que vem vestibular, está no segundo grau, quer entrar na faculdade, ou aquela pessoa que se aposentou agora e quer fazer algum movimento de expansão, tem idade ou qualquer idade pode fazer a mentoria? Uhum. Normalmente o meu foco maior, Pietro, é para o público adulto, né? Crianças eu não atendo, então tem outros profissionais que tratam crianças, porque é um público mais específico, mas agora o público adulto que traga essa consciência, né, de que algo não vai bem e que precisa olhar e que precisa também de um acompanhamento, a gente busca entender e faz essa orientação e esse acompanhamento. Por isso que eu falo sempre da importância da primeira sessão, que é a sessão diagnóstica que a gente chama, porque é aí que a gente vai entender o momento da pessoa e ver como que bate esse momento da pessoa com a questão da mentoria para a gente poder seguir. Então, sempre faço esse convite. Mas, principalmente, eu falo para as pessoas o quanto você realmente quer poder também estar olhando para isso, quanto você também está disposto a poder fazer essa jornada. Porque a pessoa também tem que querer, né, Pietro? Não adianta. Muitas vezes eu quero levar o outro, eu quero dizer para o outro ir, eu quero pagar a mentoria lá pro meu companheiro, para o meu pai, para minha mãe, mas muitas vezes a pessoa. Isso é um desejo que tem que vir de dentro. A gente pode até orientar os outros, mas a pessoa realmente tem que estar disposta, tem que estar disponível para poder fazer a jornada. Então, desde que a pessoa
pessoa queira, que a pessoa tenha essa vontade de poder olhar para essas questões e queira realmente uma vida diferente, queira realmente construir uma realidade e um futuro diferente daquilo que vem construindo até então, ou que queira alguns resultados que sejam diferentes, a gente faz esse acolhimento aí e segue também com esse acompanhamento, sempre com muito respeito. Eu falo sempre para meus mentorados, com muito respeito por tudo que foi, pela história, pela jornada, porque mesmo nas coisas que a gente vai olhar, que envolvem muitas vezes até a família, ou situações que a gente vivenciou lá com os nossos, com certeza os nossos fizeram o melhor que eles podiam no momento, do jeito deles, do jeito que eles tinham. Então, assim, quando a gente aprende a olhar para tudo isso sem julgar e acolhendo, a carga fica muito diferente, fica muito mais leve, né? Então, é sempre com muito respeito à história e à jornada de cada um que a gente faz essa, essa mentoria e esse acompanhamento, né? Tu comentaste no início que você fez uma transição de carreira e nós temos muitas vezes colegas nossos, terapeutas, psicólogos, né, advogados que estão também nesses processos de transições. Mas falta coragem, falta realmente dar o passo. A mentoria pode auxiliar os nossos colegas também a se permitir, a fazer uma mudança de cidade, a buscar uma nova profissão. É possível através da mentoria? É possível sim, Pietro, porque muitas vezes o que nos impede da gente dar o próximo passo? Que está nos travando? Porque às vezes a gente tem consciência, já está muito claro para a gente que aquilo já não serve mais. Ou não é que não serva mais, mas que é hora de fazer um movimento diferente. Mas algo na gente muitas vezes trava. Porque a gente pensa no financeiro, pensa como é que vai ser, pensa se vai dar conta, pensa se vai dar certo, e vem um monte de fantasmas. E muitas vezes esses fantasmas que vêm, eles estão alicerçados naquela criança que a gente foi. Então, quando eu olho para lá, eu destravo também o processo. Então, sim, nessas questões de transição de carreira também a gente faz um olhar, tanto do ponto de vista do que pode estar dificultando esse processo, como também do ponto de vista dessa construção de como que podem ser esses próximos passos. Ok, se eu não estiver mais aqui, que alternativas que eu tenho? Quais são os caminhos que eu posso trilhar? Por onde eu posso ir? O que de fato me faz vibrar e me faz querer poder destinar meu tempo, minha energia? Porque é uma construção também, né, Pietro? E falo por mim, porque realmente, assim, eu vinha de uma jornada aí de 15 anos no corporativo, 8 anos, os últimos 8 anos foram no Sicredi, uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande e gostava muito de trabalhar lá, mas de fato algo dentro de mim me pedia realmente um movimento diferente, um servir diferente. Então foi todo um trabalho interno. Eu disse sempre, quando começou a vir essa movimentação e esse desconforto interno e esse chamado, eu fui para terapia, fui buscar entender também um pouco mais, fui realmente me alicerçar de suporte para que de fato a caminhada pudesse ser mais assertiva e que eu pudesse realmente ter fazer os movimentos adequados dentro do cenário que eu tinha, né? E ter a segurança realmente e a clareza de por qual caminho seguir. Então, realmente, esse cenário de poder ter um apoio, para mim fez toda a diferença. Então, daqui a um pouco pode ser que quem não esteja nos acompanhando aqui, pode ser que se identifique também, esteja talvez passando por situações semelhantes, e é possível e pode se tornar muito mais leve esse caminho, né? Quando a gente tem ajuda, quando a gente tem esse apoio, alguém que nos dá a mão também aí, nos ajuda a enxergar melhor aí algumas alternativas e algumas possibilidades, né? É incrível, é incrível. Então, pega na mão da Bruna que ela pode sim te ajudar, te levar a um patamar muito elevado, a você poder fazer tua transição de carreira, ter melhores relacionamentos, olhar com amor para o teu pai, para tua mãe, para tua ancestralidade, entendendo que aquilo que aconteceu era aquilo que eles receberam também. Mas você pode fazer diferente, olhando para você, virando a tua chave, ressignificando esses traumas para poder brilhar, ter uma vida leve, ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Bruna, faltam 1 minuto para as 9 horas da noite. Passou rápido a nossa live. Passou, nossa, me piscou se foi.
Mas bacana, muito, muito bom, né, Pedro? Agradecer, assim, pela oportunidade, pelo convite também, né, da gente poder ter se conectado e estarmos aqui, podendo aproveitar esse tempo e falando desse assunto. Quero deixar também um agradecimento muito especial para quem está aí nos acompanhando ao vivo, para quem vai nos assistir depois também, né, em outros momentos. Então, nosso muito obrigado aí também. E se sentiu que fez sentido para ti, como o Pedro falou, me chama aqui no direct, marca a tua primeira sessão. Essa primeira sessão diagnóstica não tem custo nenhum, então a gente faz um mapeamento de qual que é o momento que a pessoa está e possíveis situações que possam estar interferindo. Então, se tiver alguma situação aí, nos chama, a gente vai estar muito de coração aberto aí para poder auxiliar. Assim como eu fui muito auxiliada por tanta gente que passou pelo meu caminho para mim poder chegar até aqui, se eu puder fazer um pouquinho do que os outros fizeram para mim, para os outros, né, para os demais, eu fico muito, muito feliz aí também de poder estar contribuindo e colaborando. Então, muito obrigada, Pietro, muito obrigada aí também pela oportunidade da gente poder estar aqui hoje, tá? Gratidão, gratidão a minha, gratidão a nossa. Foi uma aula para nós aqui, um presente que você nos entregou aqui com essa aula maravilhosa, encerrando o nosso domingo, iniciando mais uma semana aí com toda essa energia positiva para poder olhar para os nossos traumas, ressignificando e podendo brilhar, né? Se tornando imparáveis diante de tudo. Todos nós nascemos para brilhar, para ser feliz. Então vamos nos proporcionar, sim, a esses momentos, olhando para a nossa infância, adolescência, nossa vida adulta, e podendo ter mentores como a Bruna ao nosso lado, para a gente conquistar tudo aquilo que a gente tanto deseja. E, Bruna, já fica um convite para uma próxima live, outros temas, porque, né, essa parte dos traumas envolve muitas coisas, né, uma bagagem bem grande ali, para que a gente possa juntos continuar essas trocas e trazendo conteúdo para a nossa audiência. Com certeza. E Pietro, vou deixar a questão aqui. Nos sugiram temas que vocês queiram ver com relação a isso também aqui no chat. Quem vai assistir depois também pode nos enviar, que a gente pode estar sim pensando, né, Pietro, em um outro momento também a gente poder aprofundar algum tema em específico dentro dessa área dos traumas, que é uma área tão ampla, né? Mas com certeza podemos pensar aí e evoluir aí para próximos momentos também. Exato. Então, quem tiver sugestões de temas, nos envie, coloquem aqui nos comentários, que em breve a Bruna estará novamente aqui, né, trazendo todo o seu profissionalismo, a sua simpatia, todo o saber dela para nos elevar a nossa energia e abrir a nossa mente num grande despertar. Então, o que te impede de avançar? Pensa nisso, chama a Bruna, marca a tua sessão e já começa a transformar de dentro para fora. Não queira mudar os outros, comece mudando a si mesmo. Quando você muda você, tudo que está ao teu redor muda diante dessa energia. Bruna, gratidão mais uma vez, uma excelente noite, uma excelente semana para você e que a gente possa continuar nessa parceria, porque vai, com certeza, é a primeira de muitas lives. É bacana. Pietro, da mesma forma, gratidão a mim, um grande abraço para você e para todos os que nos acompanharam aí, que estão nos acompanhando também nessa live. Tudo de bom aí, até uma próxima. Até gratidão a todos que estão nos assistindo ao vivo e a você que vai nos assistir na gravação. Curta esse vídeo, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos e a gente deseja uma excelente noite, uma excelente semana e que você possa brilhar e ser tudo aquilo que você nasceu para ser e não o que os outros querem que você seja. Tudo de bom, muita luz, muito amor e até a próxima live. Até mais.